Olá, amigos e estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo hoje, segunda-feira, 5 de setembro de 2020. Nós temos aqui um estudo bíblico com o seguinte tema: a infância de Jesus. Nós estamos na segunda semana desse novo trimestre que está lidando com educação e redenção como título geral. E eu convido você para orarmos antes de seguirmos no estudo de hoje. Oramos, Senhor Deus, ao teu santo trono de graça, agradecidos pela oportunidade de abrirmos a Bíblia para ouvirmos a tua voz. Ilumina-nos com o Espírito Santo, oramos em nome de Jesus nesse momento. Amém. A lição, ela aborda um tema muito especial, a infância de Jesus. Eu e você, que somos leitores da Bíblia, estudantes da palavra inspirada, sabemos que pouquíssimo texto existe disponível na Bíblia a respeito da infância de Jesus, o que Jesus fez, o que deixou de fazer, lugares que ia, cultura, enfim, o desenvolvimento do próprio credo judaico e por aí segue. Nós sabemos que existem poucas coisas aqui. Agora, há de se notar que na lição de hoje há uma abordagem voltada para os pais, para José e Maria, na preocupação de entendermos um pouco, nesse aspecto, quem eram essas pessoas, esse casal, e, obviamente, entendermos também um pouco da natureza da educação que eles transferiram para Jesus. Não é isso? A infância de Jesus não é comentada na Bíblia. E nós podemos entender o seguinte: no entanto, nós recebemos algumas percepções sobre o caráter de seus pais terrestres, Maria e José. E o que aprendemos sobre eles pode explicar um pouco do que Jesus recebeu na sua educação durante a infância. A lição ela traz 3 textos. O primeiro está em Lucas 1, 26 a 38, o segundo em Lucas 1, 46 a 55 e o último em Mateus, no capítulo 1, do verso 18 até o verso 24. Aqui nós podemos apanhar algumas questões sobre o caráter e a personalidade de José e de Maria. No primeiro texto, em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 26, diz assim: era uma certeza de que eles estavam casados, não é? Você lê o texto bíblico e entende que para uma cultura judaica, Maria e José estavam desposados um do outro, mas num período onde eles ainda não haviam coabitado, ou seja, não haviam ainda tido relações sexuais. E é mesmo nesse momento que Maria aparece grávida, criando uma situação de incômodo para José. José e Maria não foram escolhidos pelos céus por acaso, mas sim pela fidelidade que eles tinham a Deus, exatamente demonstrada através dos ritos e do credo judaico. Maria se colocou em submissão à vontade de Deus. É o que podemos aprender aqui. Ela era uma mulher submissa à vontade de Deus. Era uma mulher judia, envolvida com a sua religião, com as ações do seu país e submissa à vontade de Deus. Nós vamos formando aqui um leve perfil, mesmo que superficial, da personalidade, do caráter dessa mulher. Maria louvava o Senhor, como está em Lucas a partir do verso 46 do capítulo 1, ela reconhecia seu poder e grandiosidade, destaca as virtudes do caráter de Deus. Essas questões são vistas aqui, obviamente, no Cântico de Maria, quando ela está visitando sua prima Isabel e etc. Isabel era uma mulher estéril e ela recebeu a bênção da maternidade. Ela fica ali pouco mais de 3 meses com Isabel e ali, de alguma forma, entre as duas, se consolida na mente, no coração de Maria, o papel extraordinário que ela desempenharia diante da humanidade. Né? No seu cântico, na sua oração, ela diz que seria reconhecida como bem-aventurada entre as mulheres diante de todas as gerações. Não é? E isso era algo que impressionava bastante, segundo o que o texto sugere a respeito de Maria. A partir de Mateus capítulo 1, verso 18, José era conhecido como um homem justo. Isso é dito a respeito dele quando ele intenta deixar Maria, descobrindo que ela estava grávida,
tendo certeza que não era dele, e não querendo escandalizá-la ou manchar sua reputação, José, ele planejava deixá-la de uma forma que não fosse escandalosa, pública, etc. Não é? Mas enquanto ele pensava isso, Deus o visitou através de um sonho, e o anjo disse a ele no sonho que Maria estava trazendo no ventre o Filho de Deus, e que aquele era um projeto para a salvação da humanidade dos seus pecados. Então José abandona a ideia de abandonar Maria e segue no casamento com essa mulher bem-aventurada, escolhida para ser a mãe de Jesus. José, após receber as orientações através do sonho, ele se submete à orientação divina. Também é um homem submisso à vontade de Deus. E aqui a gente tem estas questões, não muitas, mas que nos dizem a respeito desse casal que teve o privilégio de criar o Filho de Deus. Por meio desses textos, vemos que Maria e José eram judeus fiéis, que buscavam viver em obediência às leis e os mandamentos de Deus. Nós vemos também que é fato, quando o Senhor veio a eles e lhes disse o que aconteceria, fielmente o casal disse: olha, nós vamos fazer tudo que o Senhor nos orientar. Pode parecer pouca coisa, mas se temos aqui um casal que fala a mesma língua entre si e que dialoga da mesma forma, de forma transparente com seu Criador, está aqui uma célula familiar que é um exemplo para todos nós. O menino Jesus não recebeu instruções nas escolas das sinagogas. Seu primeiro professor humano foi Maria. Dos lábios dela e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. Ou seja, Maria repete para Jesus os escritos de Moisés que foram dados pelo próprio Jesus enquanto ele estava no céu a Moisés. Dá para a gente compreender essa situação aqui? É isso mesmo. Todas as vezes que Maria abria a Bíblia que ela tinha em mãos, ou que ela participava de algum culto dirigido por José, que ele lia para sua esposa e filha algum trecho da Bíblia, aqui acontecia algo que só acontecia nesse lar, não é isso? Eles iam tomar parte de uma leitura de um texto inspirado a homens do passado que haviam sido inspirados e orientados por aquele menino que estava ali na casa deles, o próprio Jesus, o Filho de Deus. Há de se pensar o quanto Jesus aprendeu, obviamente, na sua carreira cristã como criança, dentro de um lar judeu, a respeito do plano de salvação que envolvia a sua própria entrega na cruz do Calvário. Essa profecia está em Isaías, repetida em Jeremias. Nos profetas pequenos também se fala alguma coisa a respeito disso, sem destacar Gênesis, lá no capítulo 3, pela entrada do pecado, e obviamente repetido nos Salmos, também o livro de Jó cita essa profecia, entre outros, não é isso? Seguindo o estudo, eu e você podemos pensar o seguinte: quando Maria citava os textos bíblicos para Jesus, fica aqui a declaração de que esta era uma mulher que estudava a Bíblia, para não só nortear a educação da criança, mas também para nortear a vida no seu lar. Um exemplo para muitas mães que hoje têm os seus filhos e não têm tido essa preocupação de balizar as orientações segundo o que a Bíblia tem falado. Ao avançar da infância para a juventude, diz a lição, não procurou as escolas dos rabinos, não necessitava da educação obtida em tais fontes, pois Deus era seu instrutor. Veja, nós temos uma série de textos a respeito de Jesus e um deles muito interessante, eu separei aqui para nós, está no capítulo 2 de Lucas, no trecho entre o verso 41 e o 50, que é aquela célebre passagem da vida de Jesus aos 12 anos de idade, quando ele vai a Jerusalém, e em Jerusalém ele se reúne com os doutores da lei e ele os interroga e dá respostas que só ele tem para dar. Uma indicação transparente de que Jesus Cristo recebia também diretamente dos céus instrução de Deus o Pai. Sim, com toda a capacidade, envolvimento
submissão e disponibilidade da mãe, Maria, e de seu pai, José, obviamente esse casal não tinha instrução acadêmica suficiente para instruir esta criança ao ponto dele ser um interrogador, um questionador de mestres rabinos que passaram a vida inteira estudando as leis de Deus, a Torá e os livros dos profetas que eles tinham nas mãos, além de Jó e Salmos, de forma comum. Os outros livros talvez fossem um pouco mais restritos. Quando você se debruça sobre o texto de Lucas no capítulo 2, como acabo de dizer aqui com você, a partir do verso 41 e 50, que você entende essa história de Jesus, o menino Jesus no meio dos doutores, eu e você precisamos aprender, antes de mais nada, o seguinte: na nação judaica daquela época, isso está escrito na Bíblia, a partir dos 12 anos, havia por lei a consideração de que havia uma transição de menino para homem, especialmente diante da lei, ou seja, a maioridade para a nação judaica naquela época era os 12 anos que Jesus estava vivendo naquele momento, ou seja, ele passava a ser responsável pelo que fazia, pelo que dizia, e de alguma maneira ele passava a ser também ouvido de alguma forma, diferentemente de quando mais jovem, mais infante ainda. Curiosamente, aos 12 anos, Jesus tinha uma sabedoria, uma inteligência sobre Bíblia e sobre Deus invejável e até mesmo espantosa para aqueles líderes, não é? Eu gostaria de dividir aqui com você 2 comentários. O primeiro é esse, né? Aos 12 anos, considerava-se que os meninos entravam na fase adulta, tornando-se responsáveis em relação à lei. Não é isso? E o verso 49 diz assim: me cumpria estar na casa do meu pai, quando ele responde a José e Maria, quando encontrado depois de 3 dias desaparecido, quando eles estão voltando da Páscoa para a vila onde viviam. Ele responde: Jesus reconhece que sua primeira lealdade é a vontade do Pai Celestial. E aqui segue o verso 51 do capítulo 2, o comentário, eu penso que é o melhor de todos para o estudo de hoje. Ele diz, em relação à palavra submisso, ele diz assim, a despeito, eu vou ler para você o verso 51 para você lembrar o contexto, tá? Lucas 2, verso 51 diz assim, e desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Em relação a esse termo submisso, o comentário diz o seguinte, a despeito do crescente reconhecimento de Jesus quanto ao seu destino, ele se submeteu aos seus pais durante a juventude em harmonia com a lei de Moisés. Ou seja, eles criaram um filho adolescente que era um filho obediente, submisso aos pais. É uma vitória, uma vitória. Hoje eu e você vivemos aí em torno de 2000 anos além da história da vida de Jesus aqui na Terra. E nós conhecemos um monte de família que tem adolescentes completamente rebeldes. Receberam uma boa educação, pais dedicados, etc. Mas alguma coisa não saiu conforme o planejado. E em muitos casos pode-se diagnosticar a ausência da Bíblia, da Palavra de Deus, da instrução dos pequenos no caráter de Jesus Cristo, para que eles também entendessem uma submissão. Não só a Deus, não só a Jesus Cristo, não só ao Espírito Santo, mas seus pais terrenos também. Vejam que Jesus é filho do Deus Criador do universo e ele submete a 2 seres humanos aqui na Terra sem nenhum problema, porque ele entende que a obediência de um filho aos seus pais é parte das obrigações dos filhos. E assim deveria ser em todas as famílias. Eu parto para dividir com você aqui o comentário do autor da lição, muito apropriado em relação a isso aqui, e eu penso que vale para a nossa meditação hoje também. Diz assim, o relato do encontro entre o pré-adolescente Jesus e os doutores instruídos na lei judaica durante a visita a Jerusalém é pequeno, mas ele é denso. Ele diz, 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os ouviam com muita admiração da sua inteligência e das suas respostas. A gente precisa entender um pouco o contexto e, às vezes, um estudioso da história do judaísmo,
e dos livros bíblicos do Antigo Testamento podem nos ajudar um pouquinho mais. Aqui, olha que coisa interessante nós estamos aprendendo hoje. Naquela época, um recinto ligado ao templo era ocupado por uma escola religiosa, semelhante à escola dos profetas. Foi a esse lugar que Jesus se dirigiu e encontrou os mestres. Eles estavam ali e Jesus se assenta aos pés desses mestres e eles estão lá com outros jovens, que esses mestres têm o interesse de responder suas questões e dúvidas a respeito de Deus, a respeito do judaísmo e a respeito da vinda do Messias, entre outros temas importantes para os judeus. Como alguém que procura saber das coisas, interrogava esses mestres sobre as profecias e acontecimentos que estavam ocorrendo na ocasião e que indicavam o advento do Messias. Jesus se apresentou como uma pessoa sedenta do conhecimento de Deus. Estratégia de Jesus aos 12 anos, né? Ele se apresenta como alguém sedento de conhecer sobre Deus. E esses homens de sabedoria diferenciada deram o que puderam a Jesus e receberam também, ao ponto de admirarem-se com a sua capacidade intelectual a respeito de Deus, da criação, do universo. Eu vou encerrando o estudo de hoje aqui, agradecido porque você esteve comigo, esperando que você retorne comigo amanhã, terça-feira, dia 6, para seguirmos no estudo dessa lição. Te convido para você ir até o canal no YouTube, Lições da Bíblia Davi Santos, faça ali a sua inscrição, você é muito bem-vindo, marque o sininho, curta esse vídeo se você gostou, obviamente, e compartilhe essa mensagem com os seus amigos. Se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Eu me despeço com uma bênção. Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Amém.